Aí, pessoal, tudo beleza? Primeiro vídeo de 2022 aqui no canal e não podia ser diferente. Vamos fazer aí o nosso top 10 de quadrinhos, de melhores quadrinhos, né? Lidos no ano de 2021. Ano em que no Brasil nós tivemos aí o resgate belíssimo do Flávio Colim. E também, gente, muitas publicações do Alberto Breccia, El Viejo, e do seu filho Henrique Breccia. Então, assim, foi um ano muito gostoso, tanto para o quadrinho nacional, quanto para o quadrinho argentino, e também quadrinhos de outras nacionalidades que a gente nunca tinha antes ouvido nem falar que produziam quadrinhos, né? Como a Turquia, a Comic Zone publicou o Contos Extraordinários, que é muito bacana. E assim, essas gostosas surpresas que as editoras prepararam pra gente, né? Então eu li pra caramba e eu acho que mais uma vez não li nem um terço do que foi produzido em 2021 aqui no Brasil. Mas sem delongas, vamos aí a nossa lista, né? E eu vou começar com um quadrinho que me fez bem para os olhos, me satisfez o cérebro e me levou aí a alma, o espírito, tudo, que foi Perramos completo, que saiu pela editora Figura. Assim que o Rodrigo Rosa anunciou que ia ter catarse disso aqui, eu corri para apoiar. Perramos, um clássico absoluto, não só da Argentina, mas da nona arte de todo o globo terrestre. Um quadrinho produzido e publicado entre 1982 e 1989, que começa falando, né, criticando, na verdade, a ditadura argentina, um herói sem nome, desmemoriado, porque envergonhado de ter abandonado seus companheiros para a morte. E aí ele pede para esquecer, né, tudo que viveu, tudo que teve que fazer para salvar a pele, e se torna Perramos, porque uma prostituta vai lhe dar algumas roupas que alguns homens esqueceram, e ele lê no casaco a marca, Perramos, e se auto chama Perramos. E é uma aventura muito gostosa, muito saborosa, porque o texto do Juan Sasturain, meu Deus, é sensacional, né? É crítico, é ácido, é cômico, tá? E a mãozinha mágica do Alberto Breccia, que compõe, assim, páginas com sequências memoráveis, deliciosas, são de encher os olhos mesmo, certo? Então, é um quadrinho que começa aí falando sobre o perigo dos marechais, né? Que são esses, estão representando aí uma metáfora aos ditadores. Então, eles têm esse aspecto aqui de vampiros cadavéricos, né? Que querem sugar o sangue e a vida da Argentina. Até o desfecho, o quarto capítulo, que mostra aí uma procura pelo sorriso do Carlos Gardel, né? É uma tentativa da Argentina reencontrar a sua felicidade, o seu prazer, né? A Argentina como um todo fazer as pazes com a própria Argentina, né? Com a sua história. Gente, é um trabalho assim fenomenal, fenomenal mesmo, que a gente vai encontrar tanta coisa, tá? Não tem como você ler só uma vez.
você vai precisar ler mais de uma vez. Olha que trabalho belíssimo aqui, o pincel do Alberto Breccia, um quadrinho aclamado que no Brasil, curiosamente, só havia saído a parte final, foi publicada pela editora Globo, e agora a gente tem, graças à editora Figura, a oportunidade de ter essa maravilha em mãos, com textos que antecedem cada capítulo e um pós-fácil assim sensacional. O segundo título da minha lista, né? Segundo melhor quadrinho que eu li em 2021, foi de uma editora que chegando, que é a editora Grafite. Pessoal, a editora Grafite trouxe muita coisa italiana bacana aqui para o Brasil, certo? Personagens que a gente até já conhecia, como Nathan Never, mas ela trouxe num formato diferente, histórias novas, histórias mais clássicas, e trouxe também uma série que eu fiquei boquiaberta e me arrepiei a cada página, tá? E principalmente quando eu finalizei a leitura, que é UT, ou UT, tá? Um trabalho que foi pensado, elaborado durante muitos anos, décadas, né? Porque o Conrado Roy, ele teve a ideia de criar esse universo aqui do UT quando ele tinha aí por volta de 16 anos de idade, e escreveu muita coisa solta, e a escritora e roteirista Paola Barbato pegou essa coxa de retalhos e transformou num clássico moderno, num clássico contemporâneo, tá? Isso aqui é absurdamente sensacional. UT é uma minissérie original de 6 partes. A Grafite publicou no Brasil as 3 primeiras partes. E entrar nesse universo de UT, né? Passar pelas ruas da fome, as ruas dos ofícios, as ruas do pensamento, é você embarcar numa viagem tal qual o Iranon, que está procurando descobrir quem ele é. Tá? Então aqui a gente tem, acho que uma das melhores obras que trabalha o contraste entre as personagens. Os conflitos dos personagens, eles estão também interligados ali na história, nos cenários. É algo assim sensacional. Vou mostrar aqui algumas páginas, tá? A arte também é de encher os olhos, né? O Conrado Roy é o desenhista, ele é criador e desenhista. Aqui em UT, pessoal, a gente tem aí muito assim, né? Do universo ali do Jodorowsky, do David Lynch, tá? Tem uma homenagem muito bonita ao Umberto Eco. Olha, é um quadrinho que, para quem gosta de literatura e de cinema, o mergulho é profundo. E o Uti, o Uti é uma criança, né? Ele é colocado aqui como se fosse um Pinóquio. Ele é uma criança que age muitas vezes por instinto. Ele é doce, mas ao mesmo tempo ele é mortal, tá? Ele, da mesma forma que acaricia o Leopoldo, ele também mata muito facilmente com seu gancho lá, a sua foice. E a edição da Grafite, gente, está primorosa. Eles conseguiram aí entrevistas com a Paola Barbato, com o Conrado Roy,
Tem também no final, né, algumas notas, algumas entrevistas também com a artista que fez as capas, essa capa aqui, né, que é uma capa alternativa, né, que fez esses trabalhos aqui, ó, magníficos também, todas as capas alternativas. E a diagramação da grafite é algo a se elogiar. Tanto que a grafite está com a moral bem alta com as editoras italianas. E se vocês não conhecem nada da grafite, prestem atenção, porque, como eu falei, é uma editora que é uma editora pequena, mas que chegando com um trabalho assim gráfico muito bonito, e a seleção de títulos deles também é sensacional. Bom, pessoal, o terceiro título da minha lista vai para o volume 2 de Carniça, que tem como subtítulo A Tutela do Oculto, do Chico. Para quem não lembra, ou para quem não viu nada sobre isso, né? O Chico lançou Carniça e a Blindagem Mística em 2020 e anunciou que seria uma trilogia. Ele está lançando esse material de forma independente, certo? E se a gente já tinha gostado de Carniça, a Blindagem Mística, em A Tutela do Oculto, Chico ele foi além, tá? Isso aqui, gente, é um poema dedilhado numa viola que leva a nossa alma, tá? Isso aqui é lindo demais. Chico, ele pegou aqui o cangaço e uniu com toda a mística nordestina, de religião, de literatura, de geografia, tá? E nessa parte 2, a gente vai ter aí um flashback, tá? A gente vai saber como a Mazinha se tornou a cangaceira Carniça e criou aí o seu bando, né? É uma cangaceira que cria um bando só de cangaceiras. E a história dela é uma história trágica, muito bem narrada e desenhada e colorida pelo Chico. O texto aqui, gente, tá sublime. Suaviza um pouco essa tragédia com um texto bonito, enxuto, preciso, matador. O quarto título aí, o quarto e o quinto, já vou logo abrir aqui para vocês, né? O quarto e o quinto, claro que tem a ver com duas editoras que publicaram Flávio Colim aqui no Brasil. O quarto título da minha lista vai para a editora Figura, e esse algo assim, ó, que não cabe nem na tela direito de tão grande que ele ficou, né? Que é a primeira edição de artista que a gente tem aqui no Brasil. Então, a edição de artista número 1, As Aventuras do Anjo, O Lenhador Maldito. Uma história que foi escrita, né, pelo Álvaro Aguiar, que era o próprio anjo, né? Era o roteirista e o ator que fazia o anjo. E o Flávio Colim desenhou isso aqui de forma sensacional. Olha aqui. E para quem não viu nada sobre a edição de artista, né? O que é uma edição de artista? Que é algo muito comum nos Estados Unidos. É a editora publicar o quadrinho tal qual o desenhista fez. Ou seja, ó, aqui, ó, um errinhos aqui, ó, tá vendo? Ele colocou ROX, né? Então, tem manchas de café, tem as anotações aqui, ó, das páginas, tá, ó.
E apesar de ser um quadrinho preto e branco, foi colorido, né? Teve que ser publicado colorido, porque a folha é amarelada, né? A folha original é amarelada. Esse quadrinho, originalmente, ele foi publicado no Brasil no número 5 das Aventuras do Anjo, em setembro de 1959. E, como sempre, a figura capricha, né, na edição, e trouxe um texto belíssimo do nosso grande pesquisador, Gonçalo Júnior, tá? E assim, quem não conseguiu apoiar no Catarse, compra lá na figura, porque merece um resgate histórico do Colim. Já vou aí, como eu falei, juntando com o quinto número, né, com o quinto título da minha lista, melhor dizendo, que é O Terror no Inferno Verde, que foi a primeira publicação desse resgate do Colim do ano de 2021, né, pela Pipoca e Nanquim. São 19 histórias, muitas aí das décadas de 70, 80 e 90, e tem um vídeo específico aqui no canal, por isso não vou me deter muito sobre esse material. Beleza? A sexta posição aí do meu top 10 vai para o Mama, Os Ancestrais da Terra, do Fábio Gimovski, ou Gimovski, que eu ainda não sei como pronuncia o nome dele corretamente. Tem também um vídeo específico dentro do Quadrinhos Porretas, tá? Do ano passado, de 2021, por isso também não vou me estender sobre ele, mas um trabalho sensacional, belíssimo, baita de uma pesquisa sobre aí os mitos dos Yanomami, certo? Então, assim, para quem gosta dessa temática de quadrinho indígena, mergulha fundo, porque a história é sensacional e a arte do Fábio idem. O sétimo título da minha lista vai para essa formosura aqui, que é praticamente uma homenagem e um revisionismo, digamos assim, né, do Popeye, né? O Popeye, Um Homem ao Mar, que saiu aqui pela editora Script, um quadrinho roteirizado pelo Ozanam e belamente desenhado e colorido pelo nosso grande Marcelo Leles. E, gente, isso aqui, assim, é de um preciosismo, né? Porque, assim, o Ozanam, ele fez uma pesquisa muito, muito grande, e a gente tem aqui uma homenagem tão sincera e tão gostosa ao Siga, né? Que foi o criador do Popeye. O Popeye, que, na verdade, começou como um personagem secundário da tirinha da Olivia Palito, né? Era a tirinha da Olivia Palito com seu pai, sua mãe, o seu irmão Castor, né? E o Popeye, ele vai entrar quando eles precisam de um marinheiro para ir em busca de um tesouro, tá? Que o Castor encontra um mapa, enfim. E essa história é colocada aqui nessa trama, tá? E também aqui eles fazem uma homenagem ao um marinheiro real, tá? De Nova York, que serviu de base, de referência para o Siga compor o visual do Popeye, que foi o Frank Rock Figel, certo? Então, assim, é uma história adulta que vai trazer para a gente aí a Olivia, o Popeye, o pai do Popeye, o Dudu, o Gugu, o Bruto, só que é uma história adulta, tá? Não vão dar isso aqui para criança, porque não é para criança. São todos os personagens que a gente já conhece, né, do Popeye, mas numa roupagem adulta, certo? Vou mostrar aqui, ó, a arte do Leles, né? Ó, que coisa maravilhosa, né?
Popeye, Um Homem ao Mar, é uma aventura com toques de comédia, com toques dramáticos, tá? Muito, muito gostosa de se ler e uma baita de uma homenagem ao Seeger, o criador do Popeye. O 8º título do meu top 10 vai para El Sueñero, o Sentinela dos Sonhos, do Henrique Breccia, o filho do seu Alberto Breccia, que é um exímio contador de histórias e também um exímio desenhista. Esse material, gente, foi produzido e publicado na Argentina, né, dentro da revista Fierro, entre 1985 e 1986. E aqui a editora Trifantasma traz um bônus, né, que é 20 anos depois. Né, o Breccia, ele conta como ele, depois, né, de um tempão, ele vai fazer algumas historinhas rápidas sobre como continuou a história. Não é o final, porque a gente também não tem um final, já que El Sueñero é um quadrinho, digamos assim, é uma aventura que praticamente não tem fim. Por quê? Porque se passa num momento em que o mundo está apático e precisa se divertir novamente. Então, aquela velha política de pão e circo dos romanos é conclamada, né, a voltar à baila. E aí o Nhato, que é esse ser aqui, né, ele é um mercenário, ele foi incumbido de viajar pelo mundo todo para trazer atrações para lutar na arena. E assim, sensacional, né? Não preciso nem dizer. Olha só a arte do Breccia, do Henrique Breccia. Esse preto e branco dele, maravilhoso também, tá? E é muito gostoso a gente acompanhar essas viagens e tentar entender por onde é que o Nhato está passando, né? Porque ele vai num barco e esse barco ele viaja não só no espaço, mas também no tempo. O 9º título das minhas melhores leituras de 2021 ficou para Eu Lixeiro, do Derf Beck Derf, que foi lançado pela editora Dark Side, e me surpreendeu muito, gente, porque eu já havia gostado de Meu Amigo Dahmer, mas em Eu Lixeiro, o Beck Derf, ele faz algo sensacional, né? É quase que um documentário sobre como é ser um lixeiro, tá? Ele teve uma experiência própria mesmo entre 1979 e 1980. É o período que ele larga a faculdade e precisa de um trabalho, então ele vai trabalhar como gari. E ele retrata para a gente um pouco de como era, né, essa profissão. Tanto entre os seus colegas, né, de brincadeiras, o que é que acontecia no dia a dia, quanto o preconceito das pessoas com quem trabalha na empresa de limpeza pública da prefeitura, tá? Só que não é um documentário assim, né, extremamente verídico. Ele se permitiu criar uma história de ficção a partir da realidade vivida por ele. Só que ele vai trazer dados sobre o lixo ao longo de civilizações, ao longo da história, tá? Então ele começa, né, falando sobre as civilizações antigas, como é que elas tratavam seu lixo, até chegar nos dias de hoje, né? Da questão toda da importância do lixo reciclado, da diferença de como o lixo é tratado na Europa e como o lixo é tratado nos Estados Unidos. Então, assim, você começa a ler, é uma história divertida, com passagens trágicas, tá? Mas, ao mesmo tempo, você se instrui, tá? Então, isso é que é gostoso aqui em Eu Lixeiro.
porque apesar de nomes serem, né, diferentes, mas ele utilizou a sua bagagem real para contar essas histórias engraçadas, loucas e trágicas que estão aqui em Eu Lixeiro. Então, depois que você lê esse quadrinho, você repensa muita coisa, né? De como é que você está tratando o seu lixo e, mais ainda, como é que você está tratando as pessoas que vão tratar o seu lixo. Então, é interessante para a gente refletir. E finalizando aqui os meus 10 títulos selecionados, né, de melhores quadrinhos que eu li em 2021, que foi realmente muito cruel fazer essa lista, muita coisa ficou de fora, mas né, a gente tem que escolher 10. Eu também sou jurada do Prêmio Grampo, então assim, a gente tem que escolher tudo com muito cuidado. E esse título aqui, eu já fiz um vídeo sobre ele, que é O Pesadelo de Obi, é um quadrinho africano lançado pela editora Script. Gente, isso aqui é simplesmente sensacional, porque coloca pra gente a Guiné Equatorial no mapa. E o presidente ditador, né, da Guiné Equatorial, e todas as bizarrices que ele e seu filho, né, vem fazendo aí ao longo das décadas. Só que aqui o Tino, o Tenso Tenso e o Ramon Ebalé, eles vão pregar uma peça no Obi, tá? Eles vão pensar assim, qual o maior pesadelo de um cara que é extremamente rico, que acha que no país não tem pobre e a pobreza lá é gritante, tá? Então, qual o maior pesadelo para um cara desse que não quer ver a realidade? É colocar justamente ele dentro dessa realidade nua e crua que os artistas vivenciam todo dia. Então, para quem quiser saber mais sobre esse quadrinho, tem um vídeo aí no Dicas da Rede também do ano passado, certo? Como menção honrosa, posso deixar aí Pele de Homem, Contos Extraordinários, que eu já citei, da Comic Zone, que é um quadrinho turco, tá? Extremamente ácido, né? Lembra muito o que a gente tinha aí na década de 1990, né? Aquele humor ácido. Também A Casa, do Paco Roca, o Pulp, do Brubaker e do Sean Phillips, né? E uma salva de palmas para a editora Mino, que trouxe, né? Vai trazer, na verdade, já começou a trazer muitas obras do Brubaker aqui para o Brasil, que a gente estava merecendo, certo? E é isso, pessoal. Assim, 2021 foi um ano com muitas novidades, né? Muita coisa bacana. E esses 10 aí que eu tive que escolher foi tarefa árdua. Mas é isso aí. Então, por hoje é só.